Boa noite, meus amigos. Continuamos com o ciclo de palestra do Centro Espírita Aprendizes do Evangelho da cidade de Poá. Tema de hoje, Palavra Falada. Retiramos esse tema do livro Palavra de Vida Eterna, item 52. É este livro aqui. E vamos elevar a Deus uma prece para que o Pai misericordioso nos dê o entendimento do Evangelho da noite. Que Jesus, nosso Mestre, nos ilumine, nos abençoe, grave em nossa mente e em nosso coração a essência dos ensinamentos de hoje, para que possamos aplicá-lo em nossa semana. E assim vamos formulando a oração que o Cristo nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Bom, meus amigos, como sempre, nós iniciamos com uma citação evangélica. A citação de hoje, de Jesus, foi trazida para nós por Lucas, no capítulo 8, versículos 17 e 18. Porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida que não haja de saber-se e vir à luz. Vede, pois, como ouvis. Então, a palavra, como vimos na citação, é vigoroso estímulo para quem ouve, principalmente. Por ela, diz Emmanuel, que pela palavra recolhemos o ensinamento dos grandes orientadores da humanidade em épocas remotas. Lá atrás, antes do ano 1430, antes da invenção da imprensa por Gutenberg, século XV, não havia como reproduzir o conhecimento através de uma produção rápida que satisfizesse os anseios da população. Logo, eram tudo manuscritos. E esses manuscritos, livros, documentos, enfim, né? Esses manuscritos, eles eram utilizados pelos sábios, pelos homens responsáveis pela transmissão daquele conhecimento. Ao povo, os escolhidos do povo, cabia ouvir, questionar, argumentar, responder a questionamentos. E a partir daí, dessa interação falada, o conhecimento era disseminado de pai para filho, de mestre para discípulo, durante os séculos e os milênios. Igualmente, com a palavra falada, recebemos toda espécie de informações do plano evolutivo em que nos encontramos na luta diária. Isso é fácil de perceber. A maior parte do nosso conhecimento, do cabedal de conhecimento que trazemos em nós, é através da palavra falada. Nos bancos acadêmicos, lá no início, né? Toda a informação é transmitida pelo mestre, pelo professor, né? Pela língua falada. Aos pouquinhos vamos começando a fazer pequenos estudos em livros, em historinhas, até nos alfabetizarmos. A partir disso, já somos cobrados. Temos estudos, pesquisas para fazermos. Simples, primeiramente, e depois, à medida que chegamos na graduação, na faculdade, vai endurecendo. Mas a maior parte é pela palavra falada, que nós recolhemos o entendimento, o conhecimento do dia a dia.
E hoje, já há algum tempo, de algumas décadas, nós temos a mídia falada. Queremos saber alguma coisa, até algum tempinho atrás, ligávamos na TV e ouvíamos o noticiário. De algum tempo para cá, nós temos as redes sociais, que vieram acelerar esse processo de divulgação do conhecimento. É bem verdade que as redes sociais, elas nos trazem informações saudáveis que contribuem para o nosso aprimoramento e assim como trazem informações que nos confundem, nos desorientam. Estou dizendo em termos de cidadania, estou dizendo em termos de ética, de moral, de disciplina. Temos informações de todo tipo, hoje disseminada pela internet. Existe até um dicionário falado, escrito, eletrônico, famoso Google, né? Que nós conseguimos buscar informações do mundo inteiro. Se quisermos acessar uma biblioteca internacional, e ainda com a página traduzida, é possível, basta saber pesquisar. E se quisermos buscar também aventuras, loucuras, rebeldias, vamos encontrar no mesmo Google ou em outra ferramenta, outra mídia social. Então é isso, a palavra falada. Portanto, é importante saber como falamos e importante ainda, e mais importante ainda, saber como ouvirmos. Eu já disse, tem muita coisa boa por aí em termos de literatura escrita ou falada, mas tem muita coisa que não soma ao nosso caráter e à nossa moral muita coisa. Talvez, como conhecimento, para estarmos atentos, é importante conhecer de tudo. Mas temos que ter um sensor que nos indique o momento de escolher. Isso me é útil e isto não é. Para a minha vida, para o meu plano de vida, para aquilo que eu visualizo para o meu futuro. Essa informação vai somar? Muito pouco, a não ser no sentido de me alertar, como um alerta. Mas, do contrário, não vou usar isso. Já vi que não me serve. E aquela outra informação? Aquela outra é útil. Então, essa eu vou guardar e vou procurar aplicá-la em meu dia a dia ou em momentos de necessidade. É assim que deve ser o nosso olhar e o nosso ouvido diante da informação falada ou escrita. Falada ou escrita. Conforme ouvimos, reproduziremos bálsamos ou veneno, paz ou discórdia, trevas ou luz, nos diz Emmanuel. Bálsamo ou veneno, paz ou discórdia, trevas ou luz. Então veja que temos que saber ouvir. Tudo nós temos que saber. Nós não podemos ser inocentes e cairmos no engano de escolher ações erradas. E a forma de escolher corretamente é exatamente conhecendo os fundamentos de cada ação, de cada informação, de cada teoria. Quando conhecemos a fundo as coisas, nós poderemos escolher na hora necessária o caminho certo a ser tomado. E ninguém conseguirá nos conduzir por maus caminhos. Ninguém conseguirá nos desviar do caminho reto, conforme o Cristo nos ensinou. Então, muito importante sabermos ouvir, porque através da palavra disseminaremos bálsamos ou veneno. Se nos deixarmos levar pela mídia escandalosa, ruidosa, que reproduz revolta, mágoa, ira, na hora que
nos comunicarmos com os nossos amigos, nossos familiares, nossos companheiros de trabalho, estaremos forçosamente disseminando também veneno, discórdia. Por isso é importante saber ouvir e compreender o que estamos ouvindo. E para que possamos, ao contrário dessa mídia escandalosa, disseminarmos, dentro das nossas limitações, um pouquinho de bálsamo para as dores alheias. Principalmente neste momento, que as pessoas andam tão agitadas, tão desesperançosas. É muito importante que de nossa boca saiam palavras de esperança, de otimismo, que não sejamos os reprodutores das más notícias, do ódio, da revolta, da mágoa. É muito importante não sermos alienados, mas também mantenedores e divulgadores do mal não é o nosso papel. Nosso papel é conhecer os fundamentos das coisas que estão à nossa volta, para quê? Para que possamos devidamente orientar, ou que nossa fala, que nossa palavra seja de orientação, de paz, para aqueles que nos rodeiam. No lar, aí Emmanuel continua, né? No lar ou fora dele, escutaremos os mais variados apontamentos. E é uma verdade. Em cima disso, as pessoas ouvem através das redes sociais ou de amigos que são conhecedores das redes sociais, das informações que circulam no dia de hoje, e vamos, da nossa forma, do nosso meio, da nossa maneira, disseminando essas informações que recebemos e, na verdade, nem entendemos direito. E que tipo de informação são essas? Por exemplo, apreciações acerca da natureza. Há pessoas que se referem à natureza de uma forma encantadora. Descrevem para nós cenas que presenciaram da natureza linda, maravilhosa, que nos encantam e nos induzem a também, de alguma forma, procurar esses locais, esses recursos, para que também tenhamos essa paz, para que também possamos desfrutar dessa fonte maravilhosa que o amigo, o querido amigo, companheiro, nos descreveu, que também possamos ir atrás. Muitas vezes alguém descreve um local maravilhoso no litoral, tranquilo, com pouca gente, com um mar calmo, limpo, uma montanha linda ao lado, uma areia limpinha, uma água transparente, pessoas bonitas, calmas, tranquilas naquele local, e a gente fica instigado a também irmos lá colher um pouquinho dessas energias. Outros chegam até nós e nos falam de regiões de cachoeiras, de rios, de lagos maravilhosos que visitaram num determinado feriado. Essas conversas sempre ocorrem no ambiente de trabalho ou no lar, entre os amigos. Então, e essa forma de descrever a natureza, seja no campo, seja no litoral, nos podem ver isso. Nos causa uma vontade muito grande de também desfrutar, de também visitar locais assim, para nos reabastecermos. Tá? Outra forma de divulgação daquilo que ouvimos, né? Estamos falando dos mais variados apontamentos que ouvimos no dia a dia. Falamos aí da apreciação acerca da natureza. Outra coisa muito comum de ouvirmos, críticas em torno da autoridade constituída. Meu Deus do céu! Nesse sentido, no momento estamos vivendo realmente uma segunda pandemia. Uma do coronavírus e outra da política, no mundo e no Brasil. E isso é muito complicado. É bem verdade que uma sociedade não pode ser alheia aos acontecimentos do seu tempo. Não pode ser alienada, apolitizada. Mas tomar algum partido, contribuir para a melhoria das coisas,
não significa revoltar-se. Não significa destilar veneno, conforme foi falado em itens anteriores aí. Não é por aí. Isso não construi. Isso não corrobora com nada. É importante participarmos, mas de maneira construtiva, no sentido de reorganizar aquilo que não está certo, de contribuir com nossas vibrações, nossas ideias e nossas emoções, focada ao bem geral de toda a sociedade, e não apenas de um segmento social. Essa forma de críticas, que a crítica não é só falar mal, crítica é tecer um comentário rigoroso, do bem ou do mal, para o bem ou para o mal. Isso é crítica. Geralmente a gente confunde, quando fala em crítica, já lembra logo em criticar, em apontar falhas. Não é só isso. Se apontamos falhas, apontemos também soluções. Continuando então com esses apontamentos aí, que nós ouvimos no dia a dia. Opiniões diferentes nesse ou naquele assunto. Sobre a cura da doença atual, da enfermidade atual, sobre o medicamento a usar, sobre a decisão do governo de paralisar tudo, ou então sobre a disposição dos templos religiosos de seguir o governo e fechar as portas. É preciso muita sutileza e analisar, não se deixar envolver pela emoção de quem está falando. Sempre passarmos pelo crivo da razão, a necessidade daquela ação que está sendo tomada ou que já foi tomada, que chegou até nós como uma determinação. É muito, muito importante conhecer os prós e os contras. E aí, com bom senso, com a iluminação de Deus, de Jesus, buscarmos o entendimento por que aquilo foi feito. E já que foi feito, o que fazer para desfrutar melhor daquele momento que nos foi imposto. Tá? Portanto, cada registro falado traz consigo a energia criada. Então, quando alguém fala, tem que tomar muito cuidado para não conduzir o ouvinte a erros, a enganos, a desvios de caráter, porque isso ficará na nossa conta. Aquele que está falando tem a responsabilidade de orientar para o bem, sempre para o bem. Que nossa boca saia sempre o amor, a compreensão, o carinho e o respeito pelo próximo. E que nossos ouvidos tenham a capacidade, através da iluminação do Cristo e do nosso anjo guardião, nosso mentor individual, a capacidade de filtrar aquilo que é bom para mim e aquilo que não é bom para mim, aquilo que só vai me prejudicar. Dessa forma, busquemos o lado bom de tudo aquilo que ouvimos. Sempre, em qualquer fala, há um lado positivo, há um lado que eu posso aproveitar, por mais fútil que seja o assunto. Mesmo que for para nos orientar, nos alertar, mas sempre ter uma coisa boa. Mesmo que sirva apenas de alerta, cuidado, isso não te serve. Mas ouve, analisa e descarta. Assim, agindo, a nossa língua traduzirá o idioma da compreensão e da paciência, do otimismo e da caridade. É claro que se tudo isso que foi dito, saber ouvir, saber falar, sempre focado no bem, chegaremos a isso. Chegaremos à compreensão, à paciência, ao otimismo e à caridade. Porque nem sempre o nosso julgamento é o correto. Por isso que temos que rogar sempre a Deus o entendimento. Diante de uma situação nova, adversa, né? Rogar a Deus, Senhor, me ilumine, não estou conseguindo entender esse recado. Isso que eu estou recebendo, eu estou tendo uma má impressão aqui, será que eu estou certo? Me mostre o certo, o correto.
Por que isso? Tem uma citação, para a gente encerrar, de Hebreus, no Antigo Testamento, Hebreus capítulo 4, versículo 13. Olha que interessante, para quem fala e para quem ouve. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem haveremos de prestar conta. Os hebreus, na época de Moisés, logo após Moisés, e antes dele também, já pensavam assim. Por isso, é o povo que trouxe para nós, para o Ocidente, para o mundo, né, a cultura do Deus único, né, do Criador universal. Então, conforme a citação, todo o propósito oculto ou atividade transitoriamente escondida virão à luz. Se nossa boca propaga vento para os ouvidos dos nossos irmãos, haveremos de colher tempestade. Se nossa boca propaga, divulga amor, tolerância, carinho, compreensão, colheremos das pessoas que nos envolvem, que nos rodeiam, também agradecimento, gratidão. E gratidão é um sentimento maravilhoso, que nos aproxima de Deus, que nos deixa em paz. Pensamos nisso. Busquemos agir dentro desse perfil falado na preleção de hoje. Saber falar e saber ouvir. Se falarmos conforme verdadeiros cristãos que somos, teremos um grupo de amigos, de aliados, fiéis e carinhosos para conosco. Se nossa boca for somente tristeza, somente desolação, somente palavras amargas, ácidas, se representarmos que estamos de mal com o mundo, com certeza teremos o afastamento de todos aqueles que nos rodeiam. Seremos pessoas não gratas aonde quer que cheguemos. E também saber ouvir, porque de repente nós temos o hábito de ouvir apenas. Não estamos prontos para estar falando e orientando o próximo. Como ouvintes, temos que saber filtrar aquilo que estamos recebendo. Saber filtrar. E assim viveremos em paz, porque as notícias ruins não nos abalarão. Chegarão, nos darão uma pequena sacudida, mas o bom senso nos levará de volta a Deus e ao caminho do bem. Pensemos nisso. Graças a Deus. E vamos para a prece final. Vamos vibrando nesse momento por todos aqueles que se encontram nesse momento, assim como nós, preocupados com todo esse movimento dessa epidemia, dessa pandemia. Vamos rogando a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre e nosso Senhor, que derrame suas bênçãos sobre toda a humanidade. Que o seu amor infinito, Senhor, possa serenar as mentes e os corações, dando firmeza ao corpo espiritual, à mente espiritual, ao espírito humano. Nós sabemos que o nosso espírito, fortalecido por Ti, Senhor, governará o corpo físico de maneira vigorosa, nos dando o fortalecimento necessário, nos dando a imunidade que o nosso corpo físico precisa para suportar esse momento de dificuldade. E fortalecidos em espírito e fisicamente, passaremos por esse momento com as graças de Deus da melhor maneira possível. E chegaremos no final disso tudo firmes e mudados, modificados para um novo tempo que haverá de surgir. E assim, meu Deus, elevamos até vós a oração que o Cristo nos ensinou,
para que ela se transforme em bálsamos de luz para todos, todos nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. Não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Uma boa semana a todas, uma semana de paz, de convívio pacífico, harmonioso, e que o bom Deus e que o Jesus, nosso Mestre, nos fortaleça mais uma semana para que possamos sairmos vitoriosos.